Neemias não só enfrentou muitos inimigos, enfrentou muitas ameaças de fora e também muitas aflições de dentro. Mas o que temos visto ao longo do estudo do livro de Neemias é este homem do Senhor, este servo do Senhor, este instrumento nas mãos de Deus, a perseverar no meio de tudo isto e a conduzir também corajosamente o povo a serem bem-sucedidos numa grande obra que estavam a realizar. E esta obra é muito importante. Não é simplesmente a construção dos muros de uma cidade. Não tem a ver somente com cimento e pedras. Obviamente não havia cimento naquele tempo, mas vocês entendem o porquê eu estou a tornar as coisas contemporâneas para ser mais fácil para o nosso entendimento. Tem a ver, sim, com uma obra muito maior, com a promessa de Deus, em que Deus prometeu que através de Israel, através dos judeus, iria levantar um descendente que seria de bênção para todas as nações. E por isso a perseverança dos judeus, a perseverança do povo de Deus, da antiga aliança, era fundamental para a promessa da vinda de um descendente que seria de bênção para todas as nações. E nós sabemos que é a promessa da vinda de um Messias, do rei escolhido por Deus para reinar para todo o sempre, para ser de bênção para todas as nações, porque de todos os povos, em Jesus Cristo, Ele faz um só povo. Em Jesus Cristo, Deus reconcilia todos os homens com Ele e reconcilia todos os homens com o seu povo. Então, por isso, este livro é fundamental entendermos, para sabermos que a mão do Senhor ela é poderosa em agir para cumprir as suas promessas, os seus propósitos. Então vamos ler a palavra de Deus em Neemias 6. Versículo 15. Diz assim a palavra de Deus, à continuação. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Arã, e seu filho Joanã se casara com a filha de Messulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante da sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Primeiramente, o que encontramos aqui é o sucesso na obra de Deus. O sucesso na obra de Deus. Apesar de todas as improbabilidades, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as contrariedades, apesar de todas as hostilidades dos inimigos de fora e de dentro, nós vemos aqui que o muro foi concluído. E de uma maneira espantosa. Diz aqui que foi concluído no dia 25 do mês de Elul, que se refere a agosto ou setembro do ano de 445 a.C. Mas extraordinariamente nós vemos que o muro foi reconstruído em apenas incríveis 52 dias. O sucesso na obra de Deus, quando Deus é conosco, quando Deus é favorável ao seu povo,
nós experimentaremos a sua graça extraordinária, realizando feitos extraordinários, de maneiras extraordinárias, e muito mais do que pedimos ou podemos pensar. É isto que estamos a testemunhar aqui. É isto que também Deus nos promete a nós através e ao longo da sua palavra. Efésios 3:20, nas palavras do apóstolo Paulo, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O sucesso na obra de Deus, ele é possível, ele acontece de maneiras extraordinárias. Nós podemos realizar feitos extraordinários pelo favor extraordinário sobre o seu povo, para cumprir a sua vontade através do seu povo. É esta a realidade que nós experimentamos como povo de Deus continuamente nas nossas vidas individuais, no nosso lar e também na nossa obra como igreja no reino de Deus. E Deus tem prazer de o fazer como nós vimos e estamos a testemunhar. Isto algo impressionante que aconteceu em apenas 52 dias, através dos judeus, numa condição muito fragilizada, reconstruíram todos os muros da cidade de Jerusalém. Nós que estamos agora a ler este relato, podemos testemunhar que esta é a vontade do Senhor. Ele tem prazer de fazer com que aqueles que são considerados até como loucos pelos inimigos, como loucos pelo mundo, por aqueles que não pertencem ao povo de Deus, como fracos, Deus tem prazer em usar estes instrumentos fracos, não reconhecidos, não valorizados, e tem prazer em usá-los poderosamente para realizar feitos extraordinários. É isso que também nós vemos acontecer ao longo das Escrituras, estas promessas para nós e essa realidade da intervenção e do poder de Deus em nós e através de nós. Reparem em 1 Coríntios 1. O apóstolo Paulo fala sobre isto mesmo. Em como Deus escolhe para si aqueles que são considerados loucos, não muito sábios de acordo à sabedoria do mundo. Aqueles são considerados fracos, pequenos, mas Deus escolhe para si um povo. E através desse povo, o Senhor tem prazer em refletir a sua glória. Esta é a nossa realidade, esta é a realidade da igreja, esta era a realidade do povo de Israel. E agora, nestas aplicações espirituais para a nossa realidade, a igreja é o novo Israel de Deus. Nós agora somos o povo de Deus. Naquele momento, Israel estava a ser desprezado pelos seus inimigos. Na obra que estavam a realizar, até diziam: como é que farão tal obra? Até uma raposa a passar por esses muros os pode derribar. Nós já lemos e vimos tudo isso. Esse menosprezo, a falta de consideração. É assim que o mundo também olha para nós. Quem são esses? Antiquados, mentes fechadas, fanáticos. Quem é este povo evangélico protestante em Portugal? Aqui a igreja é pequena, sofrida, mas amados, Deus tem o seu povo fiel e Deus se agrada que assim seja, para realizar através do seu povo neste lugar grandes coisas, para refletir a sua glória aqui e também daqui tocar as nações com a sua glória. 1 Coríntios 1, 27, reparem, vamos ao versículo 26 e 27. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus.
Deus tem prazer em fazer isso. Teve prazer em fazer isso no passado com Israel, nesta obra também extraordinária e na continuação da mesma. E na perseverança desse povo, que é um milagre, a perseverança dos judeus. A perseverança do povo judeu é um autêntico milagre. Reparem que depois da destruição por parte dos romanos no ano 70 depois de Cristo, eles retornaram à sua terra apenas na década de 40, 1940. E reparem todos estes anos dispersos e como eles perseveraram as suas raízes, as suas tradições, a sua cultura, a sua civilização. É um milagre. É um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Porque Deus tinha propósitos para esse povo, a sua perseverança aqui num contexto difícil e o seu sucesso na obra de Deus, num contexto em que eram minoritários, em que eram poucos, pobres, afligidos, em que estavam rodeados de escombros, se deveu unicamente ao favor de Deus sobre eles, em usar eles na sua grande fraqueza e pequenez para realizar uma grande obra. É isso que Deus faz connosco, amados. Nunca olhemos para os números. Nunca olhemos para nós próprios. Até o homem ou a mulher mais forte daqui, ele é como uma criança totalmente dependente das mãos do Pai Celestial. Que o Pai Celestial agarre, segure, sustenha. Todos nós. E Deus tem prazer em usar nós como estes instrumentos que não são considerados, que são pequenos, que são fracos, mas para refletir a sua glória. Para que a glória seja dele. E somente dele. E foi isto mesmo que aconteceu. Reparem aqui o sucesso da obra de Deus. Qual o seu resultado? Versículo 16. O texto diz-nos que todos os gentios, os nossos circunvizinhos, temeram. Todos aqueles que os ameaçavam, todos aqueles que rodeavam aqui os judeus, todos aqueles que não queriam o sucesso do povo de Deus, ao testemunharem o favor, a bênção divina sobre os judeus, os seus inimigos, os gentios, tiveram medo daqueles que antes faziam chacota e os menosprezavam. Agora tinham medo, pois tinham testemunhado e reconhecido e visto que Deus era com eles. Até diz aqui, decaíram muito no seu próprio conceito. Por outras palavras, eles foram humilhados, eles ficaram desmoralizados nas suas más e perversas intenções contra o povo de Deus, por ver a mão favorável de Deus sobre eles. Este é o fim do orgulhoso. Provérbios 29, 23 diz que o orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Humilhado por Deus. O orgulho daqueles que se rebelam contra Deus, contra o povo de Deus, contra os propósitos de Deus, irá terminar em ruína, em humilhação. E aqui vemos os inimigos de Deus, do povo de Deus, dos propósitos de Deus, da obra de Deus, a terminarem desta mesma forma. Em contraste, o que vemos é que o povo de Israel, liderado por Neemias, na sua dependência que tinham por Deus, e reparem que todo o livro dá destaque de Neemias buscar o favor de Deus e de reconhecer que era a boa mão de Deus que era sobre eles, que os fazia triunfar e prosperar. Esta humildade encontrou graça de Deus. Esta graça que não é apenas favor, é o poder de Deus em ação favorável para com o seu povo, para com os seus justos, para com aqueles que são humildes. Mateus 23, 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar diante de Deus será exaltado. O povo tinha-se conduzido por Neemias, humilhado diante de Deus, buscado a Deus, o favor de Deus e obedecido a Deus para reconstruir ali a cidade em que Deus prometeu
refletir o seu testemunho e a sua glória entre as nações. Era da vontade do Senhor esta obra e esta humildade, esta submissão, esta entrega, acharam a graça favorável de Deus. Se nós queremos também achar a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor, o favor do Senhor, a prosperidade do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre os nossos casamentos, sobre a nossa paternidade, sobre a nossa igreja, devemos humilhar-nos diante do Senhor. Devemos buscar ao Senhor com todo o nosso coração. E a promessa é que o acharemos. E que Deus será favorável a nós. O humilde achará graça. Reparem o sucesso da obra de Deus na glória a Deus somente. Termina o versículo 16 dizendo: porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. O que temos aqui é gentios, pagãos, idólatras, que não temiam a Deus, a reconhecer claramente que somente por intervenção divina é que o povo de Deus levou a cabo tão grande obra num tempo recorde. 52 dias. Reparem como a fidelidade do povo de Deus na realização da vontade de Deus, obtendo o sucesso de Deus na prosperidade para o seu reino, para o seu povo, para os seus propósitos, glorifica a Deus. Esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito pelo qual Deus nos fez um só povo, para que juntos, buscando a Deus, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, Deus seja glorificado em nós e através de nós. Para que os demais conheçam quem é o nosso Deus e o temam e reconheçam que o que acontece aqui é a ação poderosa somente de Deus, de transformação de vidas, de fazermos também prosperar e perseverar, mesmo em dias tão difíceis como aqueles que nós vivemos e iremos enfrentar. A nossa fidelidade irá glorificar ao Senhor. A Maria, rainha da Escócia, a rainha da Escócia, não tu, Maria, sobre as orações de John Knox, disse o seguinte: eu temo mais as orações de John Knox do que os exércitos de 10 mil homens contra nós. Uma mulher pagã, idólatra. Eu temo mais as orações deste homem de Deus do que os exércitos de 10 mil homens contra nós. Se nós buscarmos a Deus, se nós orarmos a Deus, se nós vivemos consagrados a Deus, se nós formos fiéis a Deus, Deus será favorável a nós, amados. O seu poder será derramado sobre nós. Iremos prosperar e isso será visível diante dos homens e reconhecerão que somente é possível através de Jesus Cristo em nós. E Deus será glorificado, Deus será temido até pelos pagãos. O plano de Deus sempre foi este. O de ser glorificado. O que é isso, ser glorificado? É os atributos dele, as qualidades do nosso Deus serem conhecidas e reconhecidas de uma maneira visível e pública. Onde é que isso acontece e como é que isso acontece? Através do seu povo, a sua igreja. Através de nós. Antes Israel, agora nós, a igreja. Mas nem tudo são boas notícias. Na obra de Deus, nós precisamos continuar a conservarmos firmes. O sucesso de hoje não implica o sucesso de amanhã. E reparem, logo a seguir a este grande sucesso e feito extraordinário, as ameaças à obra de Deus. Versículo 17 até ao versículo 19. As ameaças à obra de Deus. Nós lemos aqui de alguns nobres de Judá que escreveram muitas cartas que iam para Tobias e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Messulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele,
Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Nós vemos aqui a continuação das ameaças que permeia todo o livro do princípio ao fim, na realização da obra de Deus. Nós vemos aqui outras novas e contínuas aflições. Desta feita, elas não vinham de fora, mas elas vinham de dentro. Especialmente é aqui mencionado que essas aflições, perturbações, ameaças vinham de alguns nobres de Judá. Nobres de Judá eram os proeminentes dentro do povo. Pessoas com poder económico, pessoas com influência. E nós vemos que essas ameaças destes homens, elas encontram-se ao longo de toda a realização da obra de Deus, e aqui não é diferente. Estes são aqueles que anteriormente já tinham rejeitado envolver-se nesta obra de reconstrução dos muros, provocando desencorajamento nos outros. Todos estão envolvidos, todo o povo, e estes não queriam sujar as mãos. Não queriam contribuir. Vemos aqui também que estes são aqueles mencionados anteriormente que prejudicavam gravemente o seu povo através da usura, através da extorsão dos seus próprios irmãos. Numa grave crise económica, eles se aproveitavam para emprestar dinheiro com juros altíssimos. Como, se não tinham como pagar, vendiam os filhos das pessoas. Se não tinham como vender os filhos, vendiam as esposas. Vendiam os terrenos. Ficavam sem nada. São estes mesmos nobres. É interessante que Neemias, confrontando e resolvendo esse problema que já vimos anteriormente, estes nobres responderam em arrependimento. Mas reparem como o arrependimento pode ser sol de pouca dura. Pessoas podem arrepender-se momentaneamente, mas não necessariamente ter mudanças reais na sua vida. Pode ser apenas arrependimentos momentaneamente, mas não necessariamente mudanças reais na sua vida. Pois vemos estes homens aqui novamente a voltar à carga, digamos assim. Eles mantinham proximidade e correspondência com Tobias, um dos grandes inimigos do povo de Deus, da obra de Deus, identificados ao longo do livro, do princípio até ao fim. No último capítulo deste livro, ainda vamos encontrar Tobias. Esperem pelos próximos capítulos. Tobias está lá, até ao fim, perturbando a obra de Deus. O texto diz-nos, no versículo 18, que eles estavam ligados por laços de parentesco matrimonial, familiar. E podemos imaginar um pouco o que é estas ligações, estas trocas de correspondência, conversas, essas traições, estas deslealdades, que é aquilo que vemos aqui neste texto, perturbavam a Neemias. Afligiam a Neemias. Ao ponto do que estamos a ler aqui é uma citação do diário pessoal de Neemias. E nesse diário pessoal em que Neemias derrama a sua alma, ele cita estas pessoas que perturbavam a ele e perturbavam o povo de Deus e a obra de Deus. As ameaças à obra de Deus, elas são constantes e contínuas. Afligia Neemias porque Neemias sabia muito bem que este relacionamento era prejudicial, perverso e potencialmente ameaçador para a unidade do povo de Deus e assim para o sucesso do povo de Deus, para a continuidade da obra de Deus. E por isso nós vemos aqui, por exemplo, as intenções maldosas destas pessoas. E nós entendemos melhor aquilo que estavam a provocar em Neemias. Reparem, no versículo 19, elogiavam Tobias publicamente, produzindo assim, ou contribuindo para a divisão do povo, para o aumento da divisão. Interessante, no texto não é mencionado que faziam elogios a Neemias, não elogiavam Neemias, não fizeram elogios à grande obra que realizou Neemias juntamente com o povo nos extraordinários 52 dias. Não há aqui nenhum elogio, mas faziam elogios ao perverso Tobias, a este homem perverso e inimigo do povo de Deus e dos propósitos de Deus. Este espírito de divisão estava presente. Por que é que eles faziam isso? Para provocar Neemias.
Porquê é que eles faziam isto? Esses elogios a Tobias, diretamente, em frente, publicamente a Neemias, para desencorajar Neemias. Para aumentar os conflitos e a divisão. O espírito de divisão, ele tem as suas manifestações abertas, mas também atua nas sombras. Pode ser por ações que provocamos divisões, mas também simplesmente por palavras e até palavras agradáveis como elogios. Pode ser pela força, mas o espírito de divisão é muito mais poderoso quando é usado pela manipulação e sedução dos corações. Pode ser pelas críticas abertas, ou até pode ser o espírito de divisão pela ausência de desencorajamento. Tu sabes aquelas pessoas que nunca nada está bem? Sempre falta alguma coisa. Sempre é preciso fazer algo mais. Nunca nada está bem. Nunca nada é suficiente. Pessoas com o espírito de divisão, que perturbam e desencorajam a obra de Deus, o povo de Deus. Diziam, Tobias é que é o cara. Tobias é que é o líder talentoso. Tobias é tão bom para o seu povo. E diziam isto e aquilo de Tobias. O que levava até a semear a dúvida no coração dos ouvintes. No coração dos próximos de Neemias. Vocês sabem que a palavra se passava. E a palavra corre rapidamente. E se calhar a semear a dúvida, não será bom nós ouvirmos a Tobias? Talvez Neemias não seja tão bom assim para nós. Isto tudo produzindo angústia, aflição, desencorajamento e perturbação do espírito de Neemias e entre o povo de Deus. As ameaças à obra de Deus desde dentro. Reparem, versículo 19. Também das suas boas ações falavam na minha presença e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. O que vemos aqui de uma maneira resumida, eles eram os chibos. Eles eram aqueles que contavam os segredos de Neemias, os planos de Neemias. Eles eram desleais, eles eram traidores, eles eram sabotadores. Reparem Neemias a viver sempre com aquela pressão que aquilo que pudesse dizer ou fazer pudesse ser usado contra ele. Isto era perturbador, desgastante, desencorajador. Amados irmãos, essas são aflições que a Igreja de Cristo continua a sofrer hoje em dia. As ameaças à obra de Deus. Elas são variadas, elas vêm de fora, mas elas também surgem de dentro. Nós o que devemos ter cuidado, aprendendo aqui, aplicando às nossas vidas, é muito cuidado com as amizades. As amizades com os Tobias. Deus adverte-nos sobre as mesmas. E como devemos afastar-nos dos tais pelo mal que provocam a nós, aos nossos corações, ao povo de Deus e à obra de Deus. 1 Coríntios 15, 33, o apóstolo Paulo não se deixa enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Romanos 16, 17. Rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos à doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Advertências de Deus para nós. Versículo 19, Tobias, ele próprio escrevia cartas para atemorizar. O medo é uma arma poderosa do inimigo sobre as nossas almas. Se caímos no medo, ficaremos facilmente desencorajados. E certamente também a nossa força irá esmorecer. E até podemos, por meio do medo, ficar completamente paralisados. O medo é uma ameaça constante. Nós temos que não olhar para os Tobias, não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o nosso Deus. Tobias, ele volta no capítulo 13. Do princípio até ao fim, ele esteve presente e nunca foi retirado da vida de Neemias, da obra de Neemias.
Faz-me lembrar a história do espinho da carne do apóstolo Paulo, em que Paulo roga, não é, a Deus 3 vezes para remover esse espinho da carne. Alguns dizem que Paulo tinha esse espinho da carne, uma doença na vista. Alguns, alguma epilepsia. Outros falam que era até depressão. Outros dizem até que era uma pessoa. Eu gosto que a palavra de Deus não diz qual é o espinho da carne, porque assim nós podemos aplicar às nossas vidas qualquer coisa que seja o nosso espinho da carne, em que ficará connosco e não será removido. E Deus tem propósito em todas as coisas. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por último, na nossa confiança no favor de Deus, no carácter de Deus, nas promessas de Deus, mesmo diante das ameaças, nós nunca devemos guardar as nossas armas, porque Satanás nunca nos irá deixar definitivamente. E por isso, do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 4, nós encontramos aqui uma chamada à perseverança na obra de Deus. Primeiramente, nós vemos que depois de tudo já ter sido reedificado, estruturado, reparem o versículo 2, a nomeação de líderes, a escolha de bons líderes. É destacado aqui 2 eleitos por Neemias como governador para administrar em Jerusalém. É destacado aqui Anani, o irmão de Neemias, e Ananias de uma menção especial. Reparem qual é a menção especial a Ananias. Era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Nós devemos perseverar na obra de Deus. Nós fomos chamados, como igreja, agora aplicando a nós, a sermos não apenas arautos da mensagem do Evangelho, a mensagem sobre quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para reconciliar homens pecadores com Deus para todo o sempre. Não apenas somos testemunhas, pregadores deste Evangelho e fomos chamados, mas também fomos chamados a ser guardiões desta mensagem. Guardiões da obra de Deus para passá-la, transferi-la fielmente às novas gerações e para perseverarmos ao longo dos anos, assim como nós no próximo domingo iremos celebrar e dar graças a Deus pelo nosso 40º aniversário, 41 anos aqui que Deus preservou a sua igreja aqui pela sua graça e misericórdia. Se nós queremos que o Senhor continue a perseverar a obra aqui neste lugar e Ele seja honrado e glorificado em nós e através de nós, é fundamental, primeiramente, a escolha de bons líderes. Todo o sucesso de uma obra depende ou dependerá da escolha de pessoas certas para os lugares certos. Isto aplica-se a tudo na vida. Muito mais na obra de Deus. A escolha de pessoas certas para os lugares certos. A escolha de bons líderes. Amados irmãos, se queremos perseverar a obra neste lugar, a igreja deve reconhecer e escolher não qualquer homem, mas aqueles que têm estas qualidades essenciais, primordiais e principais, que são destacadas na vida de Ananias e que foram um critério para a sua escolha. Homem fiel, ou pode-se traduzir como homem verdadeiro. Aquilo que é no lar, ele é na igreja. Aquilo que é na igreja, ele é na rua, no trabalho, na escola. Homem verdadeiro. Homem fiel. Também diz aqui temente. Temente a Deus. Este é o princípio da verdadeira sabedoria. É o temor ao Senhor. Esta é a qualidade principal do homem e da mulher verdadeiramente forte, sábio ou sábia. É o temor ao Senhor. É o respeito, a reverência e o medo até do Senhor, pois sabe quem Ele é e deseja viver absolutamente, verdadeiramente,
fielmente para Ele. É esse o temor ao Senhor que Provérbios nos apresenta, do princípio ao fim, como o caminho para uma vida de sucesso. E não somente para uma vida de sucesso, uma vida feliz, uma vida plena, uma vida do favor de Deus, mas também com realizações de sucesso. Se queremos a perseverança e a prosperidade da obra de Deus neste lugar, o que aprendemos aqui, primeiramente, é que devemos escolher bons líderes. Líderes que se destacam dentre o montão, não pela sua aparência, não pela sua eloquência, não pela sua formação académica, não pelos seus talentos ou dons, mas sim, primeiramente e principalmente, por algo muito mais importante que determina o favor de Deus e, como tal, o verdadeiro sucesso, que é o temer a Deus. Amados, que nós também possamos ser reconhecidos, avaliados, considerados por esta principal qualidade. Se não somos este tipo de homem ou mulher que teme a Deus, que é destacado na Bíblia, então não chegamos a ser ainda o que Deus quer que nós sejamos. E por muito que nós estejamos envolvidos na obra de Deus, mais importante do que o fazer é o ser. E o que destaca aqui de Ananias, não é o que tinha feito Ananias, mas aquilo que era Ananias. Um homem fiel, um homem de verdade, um homem que temia a Deus. A habilidade não é o mais importante. O mais importante é a santidade. Para liderar, guiar o povo de Deus, para fazer a obra de Deus, a igreja não deve escolher ou reconhecer homens pelo seu currículo, pelo seu sucesso nos negócios ou pela sua aparência, mas principalmente pelo seu coração. E, amados, estes homens são a provisão do Senhor para a igreja. Deus tem os seus fiéis. E são estes que a igreja deve reconhecer. Eles, na verdade, são uma dádiva. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Jeremias 3:15. E aqueles que foram reconhecidos para liderar a igreja, em Atos capítulo 6, aquilo que muitos teólogos chamam o primeiro reconhecimento dos líderes, dos diáconos da igreja, homens cheios do Espírito de Deus, que temiam a Deus. Foram essas qualidades principais que os levaram a ser reconhecidos e escolhidos para servir na igreja, para servir na obra de Deus. E, amados, todos nós, homens e mulheres, fomos chamados para servirmos na obra de Deus. E a qualidade principal que é requerida de todos nós é o temermos a Deus verdadeiramente. Deus procura e se agrada com os fiéis. Por isso nós devemos também procurar ser estes homens e mulheres fiéis, de verdade. E isto até irá produzir um verdadeiro impacto nos demais. Nós vemos aqui que Ananias se sobressaía e era reconhecido que temia a Deus e era um homem fiel verdadeiro. Diz o texto, mais do que muitos outros. Um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Que seja este o alvo da nossa vida. Que queiramos ser reconhecidos desta maneira. E ter também, quem sabe, como Tozer, este pastor e escritor famoso, tem no epitáfio gravado na pedra do seu sepulcro, simplesmente a frase, um homem de Deus. Um homem de Deus. Que sejamos assim conhecidos. Que este seja o nosso alvo. Na continuação, nós vemos aqui a vigilância contínua também. Para preservar na obra de Deus, precisamos vigiar, continuamente. Diante das ameaças dos inimigos, prudentemente Neemias toma medidas de proteção para a cidade, para o povo, para a obra de Deus, medidas de vigilância. Elas estão identificadas no versículo 3. Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Ou seja, para garantir que todos estivessem acordados e atentos. Só quando estivessem todos acordados e atentos, não logo ao nascer do sol. Deixem até que aqueça,
para garantir que todos estejam acordados e atentos, aí sim podem abrir as portas. Nós devemos vigiar constantemente. A palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou, nos advertiu, nos admoesta, nos convocou a vigiar e orar sempre. Há também aqui o estabelecimento de guardas de vigilância diante das suas próprias casas. Porque o versículo 4 diz que as suas casas ainda não estavam reconstruídas, edificadas. Eles estavam ainda numa posição muito vulnerável, fraca, fragilizada. E mais nestas situações, quando nós estamos conscientes da nossa fraqueza, é que nós somos conduzidos também a vigiar e a orar mais. E esta era a realidade do povo de Israel. E também que nós possamos reconhecer as nossas próprias limitações, fraquezas e completa dependência de Deus para vigiarmos e orarmos sempre. Aqui, de uma maneira literal, obviamente era para Neemias estrategicamente coloca estes homens para vigiar perto das suas casas. Porque imaginem, se houvesse uma ameaça e um ataque dos inimigos, quais vão ser os primeiros que nós vamos querer defender e correr para defender a nossa casa, a nossa família? Então iriam se dispersar todos e cada um iria para junto da sua casa. Neemias, para evitar isso, os coloca perto da sua casa a vigiar. Assim já não tinham que ir à procura dos seus se viessem os inimigos, mas ficariam ali a vigiar e a defender. E reparem um princípio importante também aqui. A nossa responsabilidade principal de vigiar sobre os nossos lares. A obra de Deus começa dentro das nossas casas. A obra de Deus e a fidelidade a Deus e o temor a Deus começa primeiramente no nosso casamento, na nossa paternidade e na nossa maternidade, no discipulado e na educação dos nossos filhos, na proteção e guarda da família, daquilo que o Senhor nos confiou. Homens como cabeças do lar e mulheres como auxílio idóneo nesta grande e primeira grande comissão, que é a família. E o fazer discípulos, representantes de Deus fiéis, primeiramente em casa. Então, estes princípios são aplicados a nós de uma maneira espiritual, o podemos fazer olhando para o texto. Mas também, por último, nós sabemos que devemos orar e vigiar, mas sabemos bem que se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Podemos fazer tudo bem, mas se o Senhor não for favorável a nós, é inútil. Mas isto é algo maravilhoso. Reparem que o sucesso na obra de Deus e na perseverança da obra de Deus e da edificação dos nossos lares, dos nossos casamentos, da nossa paternidade, na salvação dos nossos filhos e na santificação dos nossos filhos, a palavra final não temos nós. A palavra final tem o Senhor. É Deus quem nos guarda de tropeçar. É Deus quem nos guardará até aquele dia glorioso. E Ele prometeu em fazê-lo. E isto é tudo aquilo que nós precisamos de saber para continuarmos fielmente a perseverar em servi-lo a Ele. Na obra de Deus, verdadeiramente. Versículo 4, eu gosto de como começa o texto que lemos e como termina o mesmo. Reparem que começa com sucesso o fim da reconstrução dos muros de Jerusalém. Uma obra acabada, mas termina ainda com uma obra inacabada. As casas não estavam edificadas ainda. O mais difícil não é começar algo. O mais difícil é continuar algo. Os muros deles não foram terminados. Os muros foram terminados, peço desculpa, mas a obra ainda não tinha sido terminada. Ainda havia muito mais para fazer, como nós vamos ver nos próximos capítulos. Muito mais trabalho para fazer nos próximos anos, para Neemias e para o povo de Deus. E principalmente até não uma obra de levantar muros ou casas, mas principalmente uma obra espiritual. Esta obra aqui, a igreja, ainda é uma obra inacabada. Sempre haverá coisas para fazer.
e para perseverarmos em fazer. E somos chamados a perseverar fielmente nesta obra inacabada. Somos relembrados que esta obra ainda não está terminada. Tal como aqui o autor, o Neemias, não foi pela conclusão dos muros que ele diz que a obra estava concluída. Não, ele destaca que as casas não estavam edificadas ainda. Ainda precisamos perseverar e progredir nesta obra que o Senhor nos confiou, até que o Senhor nos chame. Amados, perseverar já é sucesso. Só o simples facto de nós perseverarmos fiéis, dia após dia, domingo após domingo, ano após ano, em perseverarmos em conhecer a Deus e em servir a Deus, já é sucesso. Às vezes, pastores ficam muito desapontados, desencorajados, até depressivos, porque neste ano não tiveram ninguém para batizar. E no próximo ano também não. E parece que Deus não está atuando para a salvação no meio do seu povo e prosperando a obra de Deus e a obra do Evangelho. Eles têm que ser relembrados e a igreja tem que ser relembrada que ver um grupo de pessoas perseverando fielmente ao Senhor em buscando o conhecer e em o servir, isso já é sucesso. Isso já é sucesso. É a graça e a prosperidade de Deus nas nossas vidas. Nós o que vemos aqui neste texto e somos relembrados é que a nossa confiança e dependência devem estar unicamente em Deus. Sem Ele não somos nada e não podemos nada. Nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O segredo da reconstrução dos muros de Jerusalém em 52 dias não foi Neemias, não foi a sua capacidade de liderança. O principal segredo foi o favor misericordioso de Deus. E esse é o segredo das nossas vidas, da nossa perseverança, da nossa prosperidade, do nosso sucesso na obra de Deus. É Deus em nós e através de nós. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha em nosso favor. Amados, essa é a nossa confiança. Essa é a nossa esperança gloriosa, que Deus está a fazer uma grande obra em nós e Ele prometeu completá-la. Filipenses 1:6. E também está a fazer uma grande obra através de nós. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Reparem que ao longo de todo o livro, e aqui também, apesar deste feito extraordinário, o destaque do sucesso na obra não é dado a Neemias. Nós muitas vezes temos a mania de idolatrar homens. Desde o começo. Temos na igreja de Corinto aqueles que seguiam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Nós temos a mania e a tendência, a inclinação de idolatrar homens. Mas tal como Paul Washer disse, não há grandes homens de Deus. Só há pobres, fracos, pecadores que têm um grande e misericordioso Deus. Amados, não somos nós. É Deus através de nós. É Deus em nós. Quando nos julgarmos grandes ou alguma coisa, que possamos cair no arrependimento e lembrarmos que somos apenas pó. Apenas pó. Que dependemos daquele que nos fez do pó. Por último, que promessa maravilhosa encontramos aqui para nós. Ela não está explícita, mas está nas entrelinhas do texto. E é reforçada ao longo de todo o livro de Neemias. Este povo teve 70 anos na Babilónia. Regressando da Babilónia, teve 120 anos vivendo entre os escombros.
E vemos aqui, novamente eles voltando à cidade de Jerusalém, a reconstruírem num tempo recorde, de uma maneira impressionante, a cidade, os muros da cidade, e a continuarem a perseverar como povo de Deus, porque Deus tinha um propósito especial para este povo. De onde viria, cerca de 400 anos depois, o Messias, Jesus Cristo. E que esperança que nós temos que Deus jamais abandonará o seu povo ou deixará de cumprir as suas promessas. Jamais Deus o fará. Que grande confiança que nós temos. Não importa se passa 400 anos, não importa, Deus jamais abandonará o seu povo e cumprirá todas as suas promessas. Eu vou chamar aqui à frente o pastor Jairo para poder orar e terminar. Temos o prazer e o privilégio de ter o pastor Jairo connosco. Que ele nos guie a podermos ter esta confiança, a perseverarmos na obra de Deus, para a glória de Deus. Que Deus cumpra todos os seus propósitos em nós e através de nós.